Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença da odontóloga mestrando em educação. Eu tenho a honra de conversar com a professora Mariela Loureiro. Que bom lhe ver no pódio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Trindade. Professora, há quanto tempo a senhora atua na área da educação, na odontologia? Conte pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Tá. A educação veio depois, né? Primeiro foi a graduação. Eu não tenho ninguém na minha família que seja bacharel em odontologia, que seja cirurgião dentista. Tenho na família médicos, mas dentista nenhum. E foi amor à primeira vista. A minha mãe sempre me levava, né, no consultório para fazer prevenção, tratamento de fluido, tudo que uma criança faz na fase da primeira infância. E foi vendo todo aquele aparato, aquele consultório, os materiais, aquilo ali acabou que me encantou. Tanto é que foi a minha primeira opção de vestibular foi a odontologia. E não a medicina, porque meus pais são médicos, né? Minha mãe era médica enquanto estava viva, então assim, a medicina sempre teve muito presente. A área da saúde teve muito presente. Eu também tenho os tios que são enfermeiros, mas mesmo assim a odontologia, eu posso dizer que eu fui a primeira da família. E a educação, ela veio há 4 anos atrás, de uma forma bem sutil, bem tranquila, no intuito de ganhar conhecimento, né? Eu acho que quando a gente educa alguém, a gente acaba ganhando conhecimento, é uma via de mão dupla. E aí, quando surgiu o processo seletivo, eu já conhecia a professora Vanessa, na época, que era a coordenadora do curso, já conhecia de congressos, simpósios aqui, e quando eu vi, ela me mandou o edital de seleção de professor aqui para a instituição, para a UNAMA. E foi assim que começou. Eu vim fazer a prova da disciplina de saúde coletiva. Quando eu vi, já estava como docente em 2019. De lá para cá, são 4 anos. Olha que bacana, uma trajetória de professora bem curta, né? Mas muito bonita, né? Bem curta. E, professora, assim como toda profissão, a odontologia ela também possui suas particularidades. Como é que é ser educadora? É o outro lado, né? Porque a odontologia, eu digo que é uma profissão muito sozinha. É só você, a técnica dentro de 4 paredes e o paciente. Apesar de ser considerada uma profissão que ela é ela tem várias opções de especialidade, ela tem, mas o dentista ele trabalha muito só, é muito solitário o trabalho dele. E a educação não. A educação, você trabalha com muita gente. Você não é só você. É você e mais 40, 45 alunos dentro de sala de aula. O que a senhora se considera único na docência, professor? Eu acho que é o conhecimento, o ganhar conhecimento. Quando você conversa com outro ser humano, por mais que seja nosso aluno, você sempre está ganhando conhecimento. Eu passo conhecimento, mas eu ganho muito mais que eles. Pode ter certeza disso. Professora, a senhora é coordenadora do curso de odontologia da UNAMA Santarém. E aí sabemos que a coordenação do curso, ela tem as suas funções dentro da gestão, as suas particularidades, tem a integração de professores, as atividades de alunos, os planos de ensino. Além de a senhora tem que estar atenta aos calendários de avaliações que ocorrem no curso. Quando o aluno de odontologia ele entra no curso, ele tem aquela motivação que se torna evidente, que é a entrada que ele passa através do vestibular, e já se pode perceber esse interesse pelo curso dentro da universidade por parte do aluno. Contudo, ao longo dos semestres, a gente vê alguns acadêmicos se sentirem um pouco desmotivados em pensar em escolher outra profissão. E qual o papel da coordenadora diante dessa situação? Isso aí eu posso dizer que todo semestre a gente tem. O curso de odontologia ele tem algumas especificidades que é somente dele da área da saúde, né? Além dele, ele não é um curso barato, né? Já começa pela parte financeira. É um curso que é bem oneroso, tanto para você estar na faculdade como para você ficar constante na faculdade, porque não é só vir para a sala de aula, nem fazer os trabalhos. A gente tem uma carga de horas práticas muito grande, né? A gente pode dizer que metade do curso é carga horária prática. E para essas aulas práticas, o aluno ele precisa de todo um aparato.
que demandam essas aulas, porque se ele não tiver esse aparato de instrumentais, de medicações, a estrutura de um laboratório, né, completo, né? A estrutura do laboratório a gente oferece assim como a clínica, mas ele tem que ter a maletinha dele, né? São os instrumentos particulares que cada especialidade que ele vai passando, ele precisa ter. Então, é normal e também é um curso que é integral, né? Eles têm aula de manhã, para quem é do turno da manhã, e no contraturno são as aulas práticas, ou seja, ele nunca vem só um turno para a instituição. Ele sempre está aqui, eu digo que a partir do 5º semestre ele mora dentro da instituição. Ele almoça, ele só falta jantar aqui dentro da instituição, mas ele toma café, ele faz tudo aqui dentro da instituição. Então, quando eu vejo um aluno assim, eu tento conversar, né? Às vezes a gente tenta mesclar, nesse semestre você faz disciplina tal e depois você vai ter que acompanhar e fazer essas outras disciplinas, que é para ver se eu dou um gás para ele continuar, né? Porque é normal, é cansativo. É um curso que ele exige muito de você e no final, alguns desses alunos estão já assim, no final do semestre exauridos já. Porque é bastante... É praticamente uma dedicação exclusiva, né? É uma dedicação exclusiva. É uma dedicação exclusiva. Então, assim, requer muito do aluno, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. E financeiramente. São as 3 esferas. Após esse aluno ter se formado em cirurgião dentista, ele pode atuar, pode trabalhar no cuidado e na promoção da saúde e na estética bucal também, professor? Isso. A odontologia ela tem uma gama muito grande, né? Você pode trabalhar no serviço público, que é atenção básica, ou até no serviço público como atenção secundária ou terciária. E você pode trabalhar na gestão também, que é o meu caso, né, agora aqui. Então, assim, você pode galgar vários tipos de trabalho, dependendo do que você se enquadra, né? Eu acho que para cada um existe o ônus e o bônus, né? Sim, da gestão à educação, à atenção básica ou terciária. E, professora, durante esse tempo que a senhora está trabalhando, a gente vê, hoje em dia, né? A gente vê muitos tratamentos estéticos. As pessoas estão meio que deslumbradas por essa questão desses tratamentos de estética bucal, né? Antigamente, não se falava muito nesse tratamento estético. E aí a gente vê aquelas pessoas usando aquelas placas brancas para se ficarem mais lindos os dentes. Isso pode causar algum problema na saúde bucal, no caso desse tratamento, professora? Sim. Hoje em dia a gente tem as famosas lentes de contato, né? Ou facetas de resina. E assim, às vezes o meu querer não é o que é o certo, né? Para cada pessoa, para cada sorriso, a gente tem uma simetria. E aí tem pessoas que confundem e acabam exagerando na sua proporção. Para toda faceta ou toda lente de contato, existe um desgaste que a gente faz em cima desse elemento dental. Você vai desgastar o seu dente para colocar esse tipo de, a gente pode dizer, dispositivo, que é uma lente ou uma faceta. Então, saber discernir o que é o certo e o que não vai ficar muito exagerado, isso cabe muito ao cirurgião dentista, de orientar o seu paciente, porque o seu paciente ele vai lá como leigo. Eu não sei, eu apenas acho bonito. Mas é papel do cirurgião dentista, e isso está dentro da ética do conselho, ele orientar. Porque ele que é o domador de todo o conhecimento técnico-científico, né? Não é o seu paciente. O paciente ele é leigo no assunto. Ele só apenas acha bonito porque tal pessoa fez, ficou bonito, né? E hoje em dia a gente tenta desmistificar esse branco exagerado, né? Que você só falta ligar quando desliga a luz, os dentes aparecem, né? Fica assim muito fora da normalidade, que não é o que é bonito, é o que é dentro da normalidade, né? O que foge um pouquinho da normalidade já fica um pouco anormal. E se a gente não começar a tratar esse nosso paciente, explicar para ele, começa a virar um vício. E todo vício se torna patológico futuramente. Então, o papel do cirurgião dentista é orientar quanto ao exagero e quanto ao não exagero. O seu ponto de vista com relação a isso, devido a essa procura exagerada por esses padrões de beleza, agora estético bucal, né? A senhora acredita que isso é alguma influência dos tempos, da sociedade? Com certeza. Hoje nós vivemos num mundo totalmente globalizado, né? Rede social para a gente é
é direto, é 24 horas, né? Então, assim, já diz o ditado. Quem não se mostra, parece que está esquecido, uma coisa assim que diz o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, hoje a gente tem muitos modismos, né? As próprias atrizes da televisão, as blogueiras. Então, a internet, ela tem um papel que ela pode ser tanto um papel de benfeitoria quanto de malfeitoria, né? E nesse caso, em alguns locais, ela está sendo um papel de malfeitora. Porque a pessoa acaba olhando aquele sorriso, que nem às vezes é o real, ali deve ter muito filtro, né? Porque a gente sabe, sim, hoje com os Instagrams da vida, a gente coloca qualquer filtro que a gente quiser, né? Com certeza. O feio, ele vira bonito rapidinho. Uma falsa beleza, né? Falsa beleza. Então, mas para quem não está vendo a olhos vistos aquilo ali na real, acaba se encantando. E vai dizendo, se ela pode, eu também posso. Mas é o que eu lhe falei anteriormente. Cabe ao cirurgião dentista dizer: olha, isso aqui é para você. Não, isso aqui não é. Isso aqui já é um exagero, já não pode. Até mesmo porque desgasta a estrutura dental. E segundo a odontologia legal, o dente, ele é tido como um órgão da gente, como um coração, como um pâncreas, entendeu? Tanto é que lesionar um elemento dental é infração gravíssima frente à odontologia legal. A gente falando nessa questão da exposição diante das redes sociais, a profissão do dentista, ela tem também algumas restrições. O que pode e o que não pode ser divulgado? Isso aí a gente luta quase que todo dia aqui dentro da instituição, porque, como eu já falei, né? Todo mundo gosta de se mostrar. O senhor vai abrir uma rede social, qualquer rede social, ninguém coloca as suas dores. Todo mundo coloca só o que é de bom, bonito que aconteceu. Ninguém mostra as dores. Então, a gente enfrenta esse problema bastante na faculdade. Não é só aqui, a gente também enfrenta fora com os outros dentistas. E o Conselho Regional de Odontologia da Seção Pará, a gente bate muito isso, entendeu? Eu tenho uma relação muito amigável e muito serena com o nosso delegado aqui do Conselho. E está dentro do nosso código de ética. Não pode expor o paciente em redes sociais. Você não pode expor. E esse é um erro, isso é infração. E aí pode levar até a uma advertência ou até mesmo a perda da carteira. E está dentro. Então, assim, expor o paciente frente a fotografias ou então a redes sociais sem a autorização dele, isso aí é crime. É crime. E a gente enfrenta isso todo dia. E, professora, a gente vê muito no centro comercial aquelas pessoas distribuindo aqueles panfletos para a gente ter acesso ao dentista barato. Isso não pode ser um problema? Pode. Eu posso panfletar. O que eu não posso colocar é valor ou troca. Você vai no meu consultório e você ganha isso, entendeu? Eu não posso fazer isso. Panfletar, entregar um panfleto com o local onde eu trabalho, o que eu faço, quais são os tratamentos, eu posso. O que eu não posso é colocar valores e colocar como benfeitorias. Você vai lá e você vai ganhar tal coisa grátis. Isso eu não posso. Tá? Eu posso me mostrar, dizer quem eu sou e o que eu estou fazendo. Mas sobre valores e sobre trocas, eu não posso fazer. A boca de um bebê, de um recém-nascido, ainda sem dente, ela deve ser higienizada para evitar problemas futuros. Mesmo ele se amamentando somente com leite materno, isso tem alguma relação com o desenvolvimento da saúde oral do bebê? Tem. Hoje em dia, como boa odontopediatra, né, que a minha especialidade é odontopediatria, o bebê, ele sim tem que começar desde o começo. Só que a gente tem a gente pode dizer que a gente tem duas correntes na pediatria. Uma que fala que você tem que higienizar e a outra que não. Que daqui a pouco os anticorpos vão aparecer, etc, etc. Eu sempre peço para a mãe não começar a dar açúcar para o bebezinho logo no começo. Deixar para que, se ele tiver que saiba o que é o açúcar, para ele deixar mais para frente. E sobre os 6 primeiros meses de vida, sempre ela atuar com o leite materno, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. O leite materno, principalmente até os 6 meses de idade, somente isso. Depois disso, vai começar a parte da introdução alimentar. E nesse período, a gente fala para a mãe colocar o bebê a experimentar
tudo que for natural e deixar a parte industrializada, se ele puder nunca experimentar, melhor. Mas a gente sabe que a gente não vive numa bolha de ar e que esse bebê daqui a pouco vai para a idade escolar e na idade escolar ele vai aprender tudo. Ele vai ver o salgadinho, ele vai ver o suco de caixinha, ele vai ver a bala, ele vai ver o chiclete, ele vai ver tudo e ele vai querer, porque ele vai querer experimentar. E o doce, ele é muito bom, né? Ele já desperta a nossa serotonina, o nosso hormônio, então ele é muito bom. Então, esse bebê que vai virar criança, enquanto mais eu atrasar para que ele esteja acesso ao açúcar industrializado e não o açúcar que eu digo que é o açúcar do mel de abelha, que é um açúcar mais saudável, mas também é cariogênico. Cariogênico é tudo aquilo que transmite cárie. Eu também tenho que saber dosar. Não é porque o mel ele é saudável, ele é natural, que eu vou entupir o menino de mel. Não. Eu tenho que saber que ele é saudável, porém, ele é cariogênico. E eu vou ter que ter as mesmas orientações para essa mãe. A única diferença é que ele é mais saudável para a criança, mas ele vai, se eu não cuidar, essa criança vai ter cárie igual uma criança que usa o açúcar industrializado, o açúcar do supermercado. Durante todo esse tempo que a senhora trabalha na área da odontologia, a senhora, quais foram alguns desafios? O que a senhora encontrou que lhe chamou a atenção dentro da sua área? Principalmente na odontopediatria, né, que é meu ramo de consultório, que eu estou lhe falando, eu acho que são os pais. Trabalhar com a criança, você não trabalha só com a criança. Eu acho que a odontopediatria, ela sai perdendo nesse sentido, porque todas as outras especialidades você trabalha o paciente, só o paciente, sem o pai e sem a mãe. A odontopediatria não, ela trabalha a criança, mas pela criança vem um bocado de gente. Vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem uma avó, vem o tio. A criança, ela nunca está sozinha. Então, assim, você mudar hábitos, que é uma questão cultural, é muito difícil, né? É muito difícil. E você dizer que não, olha, ele não pode usar isso porque vai trazer isso e isso. Mas eu fui educada assim, eu fiz assim, minha mãe fez assim comigo, então isso assim foi uma das grandes barreiras que eu tive. Desafiador, né? Desafiador na pediatria. Na pediatria. Já na educação, eu acho que lidar com o ser humano é muito difícil. É muito difícil. Não só na educação em si, sim, né? Mas, assim, a gente lida com vários tipos. Com várias histórias. E, assim, a minha maior dificuldade é isso. É lidar com eles. A gente tem pessoas que são mais receptivas, tem outras que não, tem outras que são mais caladonas. São os desafios da vida, né? São os desafios da vida. Eu acho que não seria se restringir só à educação, e sim à vida, né? De um modo geral, né? Conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças. Faz parte, né, professora? E assim, outra coisa também é tentar explicar para os alunos que a odontologia, ela não pode ser banalizada, né? Hoje em dia a gente vive um processo muito de banalização de qualquer coisa da área da saúde, né? Virou um mercado. Virou uma troca de dinheiro. É certo que às vezes a gente vai se formar, é claro que a gente quer viver daquilo, porque a gente vive num mundo capitalista em que eu preciso ter condições para me sustentar, enfim, para ter as coisas. Mas fazer da odontologia uma banalização ou uma moeda de troca, isso jamais. Isso eu tento colocar na cabecinha deles desde o primeiro semestre. Entendeu? Fazer tudo bonitinho, manter toda a ética deles, sem passar em cima de ninguém, ter comprometimento com o seu paciente, ter responsabilidade social, ter responsabilidade com o meio ambiente também, isso é muito importante. Então, assim, tentando trabalhar todas essas áreas para ele se tornar um cidadão, sair daqui graduado em odontologia, mas um cidadão de bem, um cidadão que vai fazer a coisa certinha. Com uma boa formação, né? Com uma boa formação acadêmica. Isso aí. E, professora, e para finalizarmos, a senhora também trabalha na área do serviço público. Sabe que o governo federal implantou o projeto Sorridente, que tem uma série de ações e ampliação no acesso ao tratamento odontológico gratuito aos cidadãos, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Professora, a senhora acredita, se as escolas fizessem a implantação de programas de educação para a saúde bucal, os problemas do brasileiro, de um modo geral, eles seriam menores? Sim. O Brasil Sorridente
foi um programa estipulado na época da Dilma, eu acho que em 2002, se eu não me engano. Eu sei porque gosto muito de saúde coletiva, né? Também sou especialista em saúde coletiva e ministro a aula de estratégia de saúde pública na instituição, aqui na UNAMA. Então, assim, eu estou por dentro de todos os trâmites do Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente nada mais é do que um programa em que vai tratar os pacientes da atenção secundária. Na saúde, a gente tem 3 esferas. A atenção primária, que é aquela que a gente vai no posto e o cirurgião dentista faz lá, tudinho. O que ele não conseguir, ele manda para o CEL, que é onde tem as especialidades e os profissionais com aquelas determinadas especialidades. No caso, essa transferência da unidade básica para atenção secundária, ela é feita de referência e contra-referência, como a gente chama no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Tudo isso é feito da unidade básica até o CEL mais perto do bairro em que ele mora. Eu acho que a chave da questão para diminuir o índice de CPOD, que é o índice de cárie em dentes perdidos e obturados, tanto de criança como de adolescentes, e em adultos é índice de CPOD, e em crianças é o índice de CEL, né, que são os dentes descidos. A gente tem que ter mais políticas públicas. E isso a gente vai entrar no mérito maior que é da política, né? Eu acho que se a gente for um país em que tenha políticas públicas voltadas para a educação em saúde, porque para me fazer, o senhor fazer alguma coisa, eu tenho que lhe educar. Se eu não for dizer, olha, professor, o senhor tem que higienizar seu dente à noite. Por quê? Porque à noite tem a capacidade de tampão, a saliva diminui, então a saliva é nosso adstringente, ela é como se fosse um detergente. Se a gente não escovar, a probabilidade de o seu ter cárie é muito maior do que se eu não escovar de dia. Porque à noite é fisiologia isso que acontece. Se eu não lhe educar, o senhor nunca vai saber. Então eu não posso cobrar do meu paciente ou das pessoas algo que eu não ensinei. Então a política pública ela vai ali. Se a gente tiver mais programas em que faça a educação em saúde, logo a gente diminui esse tanto de pessoas que perdem o dente muito cedo. É melhor trabalhar na prevenção, então? É melhor trabalhar sempre, 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 sempre. Hoje a odontologia, ela leva o gancho de não mais a odontologia de tratamento curativo, que é só aquela de extração. Está doendo? Extrai. Hoje em dia, não. A nossa filosofia da odontologia é uma odontologia preventiva. Fazer para não acontecer. E, professora, qual seria a sua recomendação para a nossa sociedade para a gente ter um sorriso mais bonito? Um sorriso mais bonito. Igual o seu. Sim. Visitar sempre, né, o cirurgião dentista, começar desde pequenininho, porque se você começar a ensinar para a criança o que ela tem que fazer com a sua saúde, cuidar, é muito mais fácil a gente começar com aquele bebezinho do que a gente tentar levar já um adolescente pro dentista. Até eu fazer ele entender que aquilo ali é benéfico para ele, vai ser muito mais difícil. Porque quando a gente está com uma criancinha, a gente está construindo ainda o caráter e toda a sua personalidade. Então, é mais fácil eu mostrar para a criancinha, lá pequenininha, que escovar o dente é bom, que vai fazer com que ela não esteja dor, que os dentes dela vão crescer fortes, saudáveis, que ela precisa do dente para vários tipos de coisa, não é só estética, nem, a gente precisa principalmente para a parte funcional. Qual é a parte funcional? Rasgar, cortar e morder. São as funções do dente. Fora a deglutição, fora a fonação, que se eu não tiver dentes eu não consigo falar corretamente, porque o dente ele influencia na fala, e fora as outras coisas. Então, assim, o dente ele não é só o bonitinho, o estético para ficar ali branquinho. Ele também tem uma parte muito mais de funcionalidade do que estética. Professora, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Podcast 1. Essa foi a professora Mariela Loureiro no Pódio 1.